Saudações a todos que nos acompanham nesse curso sobre a gestão do patrimônio cultural e ambiental de Betim, né? Nessa oportunidade, nesse momento, eu gostaria de iniciar com vocês um tour sobre o patrimônio cultural e natural de Betim, para mostrar como a narrativa sobre os diversos bens identificados na cidade permite um jeito de contar a história da cidade, um jeito bem diverso, que consiga caminhar sobre o território e não falar apenas da experiência do centro da cidade. Então, nós vamos começar com o patrimônio natural. Nós temos aqui bens naturais que não sabemos de quando é a sua formação, não é? Como os rios e as matas. As matas, resta pouco delas e os rios estão poluídos, assoreados, mas o leito permite que a gente restaure a memória, né? Sendo que o rio mais importante que passa pelo nosso território é o rio Paraopeba. Ele está ao sul e ao sudoeste e oeste do município, passa na região de Bandeirinhas e de Citrolândia, e o seu nome, Paraopeba, do Tupi-Guarani, significa rio largo e de águas rasas, que é uma ótima descrição dele, né? Essa língua, a língua Tupi-Guarani, era a língua geral do Brasil até o século XIX. Então, muitos locais, muitos topônimos que a gente localiza no município e em todo o Brasil de uma maneira geral, são oriundos dessa língua. Betim está no trecho do rio Paraopeba chamado Médio Paraopeba. Existe um comitê de gestão com participação dos municípios do Médio Paraopeba para a gestão da bacia hidrográfica do rio. O vale do rio Paraopeba está cercado pelas cordilheiras Serra Negra e Serra dos Três Irmãos. Então isso é para a gente tomar consciência de que a gente está numa depressão do terreno da nossa região, né? Um vale. Muito bem, pelo rio Paraopeba subiram da Bahia os colonizadores que vinham pelo São Francisco. Como vocês sabem, o Paraopeba é um afluente do São Francisco. Então, quando chegava na foz do Paraopeba, subindo pelo São Francisco, continuava a subida para as serras da nossa região mineira. Só lembrando que esses colonizadores vieram em busca de ouro, pedras preciosas, e vieram de São Paulo e vieram da Bahia, né? Vieram do litoral de várias partes. Então, o rio Paraopeba hoje é um rio que sofreu um recente desastre, né, provocado pela mineradora Vale, e está em processo de recuperação, tanto pela própria natureza, quanto através de intervenções que a empresa está sendo condenada a realizar para recuperar a situação de vida que o rio tinha antes, não é? Bom, o próximo rio em importância para o território de Betim é o rio Betim. Outrora, o seu nome era Ribeirão da Cachoeira, porque ele tem uma cachoeira de 84 metros de altitude, que hoje não é tão exuberante, porque tem poucas águas e as águas estão poluídas, mas eu gostaria até de mostrar para vocês uma foto dessa cachoeira na época que foi construída uma usina, a usina hidrelétrica Dr. Gravatá, que utilizava a força dessas águas para gerar energia para todo o entorno de Betim. Era uma potência muito boa da usina do Dr. Gravatá, e ela foi inaugurada no início do século, no início do século XX, do século passado, como a gente vai observar mais à frente. Muito bem. O Ribeirão da Cachoeira passou a ser chamado Rio Betim após a concessão da Carta de Sesmaria
ao bandeirante José Rodrigues Betim em 1711. Sobre essa concessão da Sesmaria, nós vamos falar melhor adiante, mas de qualquer maneira as terras em volta do rio passaram a ser conhecidas como terras do Betim. Então o rio também ganhou o nome desse colonizador, né? O rio Betim corta o centro da cidade, o norte, a região norte e a região central da cidade. Então ele é mais lembrado pela população tradicional, a população ribeirinha, né? É lembrado como um lugar de lazer, de utilidades, como por exemplo, para lavar roupas, para nadar, para recolher água para o uso doméstico, né? Não potável e assim sucessivamente. Esse rio também atualmente está assoreado, canalizado e recebe dejetos. Houve tentativas em alguns governos municipais de despoluição. Alguns resultados chegaram a ser vistos, como por exemplo o retorno de peixes e tartarugas no rio, mas de qualquer maneira o fato dele ser poluído constantemente faz com que ele seja o principal poluente do rio Paraopeba. E finalmente nós temos o Riacho das Areias, que outrora era chamado Ribeirão Embiruçu, até meados do século XX ele tinha esse nome, Ribeirão Embiruçu, e depois recebeu o epíteto Riacho das Areias, por causa da retirada de areias nas suas margens e de argila também. Outrora ele tinha olarias em todo o seu curso, então a argila também era considerada de boa qualidade para a fabricação de telhas e tijolos. O Riacho das Areias é uma importante referência para as regiões Embiruçu e Alterosas, e ele é canalizado, assoreado e recebe dejetos. Então observem que esses três rios, Rio Paraopeba, Rio Betim e Riacho das Areias, banham a maior parte das regionais do município, né? Mesmo Vianópolis recebe o Rio Paraopeba. Muito bem, então depois de termos lembrado os nossos três principais rios, nós vamos voltar no tempo em relação ao tempo em que estamos e vamos pensar na ocupação pré-histórica do território da nossa cidade. A gente chama de pré-históricos aqueles povos que viveram milhares de anos antes de nós e que não faziam uso da escrita. Nós também chamamos de povos originários. Em Betim, nós encontramos três vestígios de povos originários pré-históricos que foi através na época da construção da alça viária, que alivia um pouco o trânsito na nossa BR-381 Fernão Dias. Durante o licenciamento ambiental dessa obra, foi encontrada uma ponta de lança feita em pedra lascada. Então, a pedra lascada formava um artefato que servia para caça e a sua aparência remete a 9.000 anos atrás. Foram encontrados também no sítio do seu Geraldo Nogueira, esse que está na foto com a pedra na mão, no seu sítio na região do Açude, ele encontrou esta machadinha e uma outra machadinha que já são de pedra polida. Então vocês podem observar que a superfície da machadinha já é mais lisa, mais trabalhada, né? Polida. Bom, quando os colonizadores chegaram aqui à nossa região, 600 anos atrás, 600 anos atrás, eles encontraram aqui povos originários já que nós conhecemos como povos indígenas. Então, já estavam
na tradição tribal. E os colonizadores os nomearam de aimorés e botocudos. Botocudos porque eles usavam botox, que são alargadores de lábios e alargadores de orelhas. Esses nomes não eram os nomes pelos quais os próprios povos originários se conheciam. Não restaram muitos vestígios deles para que nós conhecêssemos melhor sua língua, sua cultura, mas sabemos que esses grupos faziam parte do tronco linguístico e cultural Macro-G, ou seja, não tupi-guarani, e que vai do Paraná ao Tocantins, no Brasil. Os grupos pré-históricos dos quais eu falei agora há pouco, eles faziam parte da tradição Planalto, uma tradição nomeada assim pela arqueologia. Essa tradição fazia pinturas rupestres com formas animais, ou seja, zoomorfos, e com formas humanas, ou seja, antropomorfos. Essas pinturas eram de uma cor só, monocrômicas, então usavam os pigmentos da terra, da natureza para pintar, e nós encontramos essas pinturas rupestres da tradição Planalto desde o Paraná ao Tocantins. Então, é o que formou depois, na época dos colonizadores, aquilo que nós chamamos de grupo Macro-G. Muito bem, depois de termos feito esse tributo aos povos originários, que devemos sempre procurar contar, reconhecer o lugar deles na história, então nós vamos falar um pouco da própria colonização de Betim pelos europeus, Bom, os caminhos do ouro que cruzavam o nosso território e faziam com que o nosso território fosse chamado de Portal dos Sertões, Portal dos Sertões, nós tínhamos vários locais de parada onde esses colonizadores, com seus escravizados, com seus agregados, paravam para descanso, alimentação, comércio, E nós sabemos com certeza que pelo menos havia locais de parada no Bandeirinhas, no centro de Betim, no Imbiruçu e no Vianópolis. Esses lugares, inclusive os nomes Bandeirinhas e Imbiruçu, são antigos daquela época da chegada da colonização. Como que essa região foi ocupada pelos colonizadores europeus? A coroa portuguesa queria assegurar a posse da terra na região após uma guerra que houve entre os portugueses e os bandeirantes, chamada de Guerra dos Emboabas. Os colonizadores os colonizadores paulistas, que chamaram os portugueses de emboabas, ou seja, estrangeiros. E eles fizeram uma guerra para tentar garantir a ocupação da terra pelos pioneiros colonizadores europeus. É bom lembrar que a gente usa essas palavras colonizadores, pioneiros, essas palavras têm um aspecto positivo em relação a eles, mas nós devemos fazer a crítica dessa positividade que é impressa pelas palavras a eles, porque eles eram pessoas sanguinárias, Eram aventureiros, eram homens assim que promoviam violências ao longo dos caminhos pelas suas bandeiras, Mas de qualquer forma, um desses colonizadores, o José Rodrigues Betim, que era genro do famoso Manuel de Borba Gato e fazia parte da bandeira de Fernão Dias, uma grande bandeira, o José Rodrigues Betim fincou uma residência, provavelmente uma residência simples, em madeiras, palhas, tanto que não restou dela nada que possamos hoje considerar nosso patrimônio cultural, e ele solicitou à coroa portuguesa
uma carta de Sesmaria. A carta de Sesmaria era o nome dado ao registro de terras que era feito na época, que era feito junto à coroa portuguesa. Então, José Rodrigues Betim enviou uma carta dizendo que tinha família e filhos e criações aqui na região e sugeriu uma medida em léguas e assim recebeu a confirmação da coroa portuguesa de um grande pedaço de terra ali na região do Rio Betim, em direção a norte, né? Então, provavelmente ele esteve com seus agregados ali por algum tempo, 3 anos, até a coroa portuguesa confirmar a Sesmaria. E aí ele se retirou e foi morar em Pitangui, que era uma vila do ouro aqui na nossa região, né? O nosso território fica localizado entre as vilas do ouro de Sabará e Pitangui, passando por Mateus Leme, que também era uma vila de mineração. Então, por José Rodrigues Betim ter recebido a carta de Sesmaria, ele passou então a emprestar seu nome à nossa região. A partir daí, começam a dizer Betim, as terras do Betim, o rio Betim, como nós já conversamos um pouco antes a respeito com vocês. Então, fixando, 1711 é solicitada e concedida a Sesmaria José Rodrigues Betim. Muito bem, José Rodrigues Betim, tendo ido embora para Pitangui, não ficou na região da sua Sesmaria nenhum povoado, nenhum outros sesmeiros, né? E a primeira notícia que a gente vai ter de um povoamento aqui em Betim vai acontecer onde está o bairro Bandeirinhas hoje. Vocês podem ver nessa vista aérea um lugar metropolizado, né, grande, povoado. E naquela época, em 1753, quando nós encontramos documento, Bandeirinhas tinha sido ocupada por outros sesmeiros menores do que José Rodrigues Betim. Esses sesmeiros também pediram à coroa portuguesa seu registro de terra, sua carta de Sesmaria, e eram pelo menos uma dezena à beira do rio Paraupeba, no lugar que chamamos hoje de Bandeirinhas. Ali esses sesmeiros fizeram roças, milho, feijão, alimentos para as pessoas que caminhavam, passavam por esses caminhos, vindo da Bahia pelo Rio São Francisco e subindo o Rio Paraupeba. Eles tinham mineração de superfície, que era o faiscamento, e também ali era um ponto de paradas de tropeiros. Esses moradores sesmeiros foram responsáveis pelo pedido de autorização para a construção da capela de Nossa Senhora do Monte Carmo. Vejam só, esses moradores, quando queriam realizar os rituais católicos a que eles eram obrigados a fazer pelo Estado, eles tinham que ir em Curral del Rei, que hoje é onde está Belo Horizonte. Então era muito longe para encontrar uma capela. Então, eles escreveram uma carta à direção da Igreja Católica, dizendo que eles já tinham moradores suficientes e com recursos para erguer uma capela. E escolheram o local mais alto, próximo a Bandeirinhas, e deram o nome de Monte Carmo, e ali construíram uma capela. Então, esse lugar é onde está a Praça Milton Campos hoje, que nós vamos tratar em mais detalhes. Então, a capela de Nossa Senhora do Monte Carmo foi construída pelos sesmeiros moradores de Betim. E eles mantiveram em Bandeirinhas um cruzeiro dedicado a Santa Cruz e mantiveram uma festa. Em 1770, ou seja, quase 20 anos depois, a festa do cruzeiro e a festa de Santa Cruz eram mais importantes do que a festa
da Senhora do Monte Carmo. Então, observem bem, quando a gente conta a história tendo como pontos de referência o patrimônio cultural, a gente faz mudanças na forma de contar a história da nossa cidade, que sempre parece que começou na Praça Milton Campos, mas não, havia outras sesmarias no entorno, né? E essas da Bandeirinhas são as mais antigas de que a gente tem notícia depois da concessão de sesmaria a José Rodrigues Betim. Muito bem. Então, esses sesmeiros fizeram um pedido à Igreja Católica para a construção de uma capela. E havia certos protocolos da Igreja Católica na época. Os sesmeiros queriam fazer uma capela à Senhora do Monte Carmo. E, para isso, eles escolheram o ponto mais alto nas proximidades da Bandeirinha do Paraopeba. E o ponto mais alto era justamente onde hoje se encontra a Praça Milton Campos. Vocês podem ver que para a gente chegar à Praça Milton Campos, por qualquer lado, a gente tem que subir ladeiras, subir morros, né? E desse monte onde está a Praça Milton Campos, é possível, se não houver os edifícios, avistar a região da Bandeirinhas. Então, esse lugar foi escolhido para a construção de uma pequena capela à Senhora do Monte Carmo. Muito bem. Em 1753, a Igreja Católica deu autorização, ou seja, foi muito rápido. Isso significa que os sesmeiros de Bandeirinhas tinham importância local e em apenas um ano eles construíram a capela. Isso também demonstra que eles tinham recursos, né? Porque muitas comunidades demoravam anos. Depois vocês vão ver até aqui, a história daqui de Betim mesmo, que uma comunidade demorou quase um século para construir sua capela. Mas essa dos Sesmeiros de Bandeirinhas foi inaugurada em 1754. É interessante lembrar que, por que foi construída essa capela? Porque o Estado e a Igreja eram uma coisa só. Não era como hoje que você faz um registro civil junto ao Estado quando nasce, quando se casa, quando morre, né? E se você tem uma religião que não é obrigatória, você vai também fazer o registro do nascimento, do casamento, da morte nessa religião. Mas naquela época, igreja e Estado eram uma coisa só. Muitas vezes, a única forma do Estado estar numa região era através da igreja. A religião católica era obrigatória para a população. Sabemos que, por exemplo, as comunidades afrodescendentes tinham suas religiões de matriz africana, mas isso tinha que ser completamente escondido, porque o catolicismo era obrigatório. Todos que nasciam tinham que se batizar na Igreja Católica, quando se casavam era na Igreja Católica, quando morriam o registro de óbito também era na Igreja Católica. Então, devido a essas necessidades civis, a pessoa tinha que frequentar os cultos religiosos na Igreja Católica. E antes da construção da capela da Senhora do Monte Carmo em Betim, a capela mais próxima daqui ficava no Curral del Rei, atual Belo Horizonte. Então vocês imaginem, numa época em que os cavalos eram só para as pessoas abastadas, as carroças igualmente. As pessoas tinham que andar muita distância a pé ou em burros. Os burros já eram mais acessíveis para as populações mais pobres, para chegar até uma missa, para fazer o batismo de um filho, para fazer um casamento. Então, por isso foi necessário, por isso a igreja
deu autorização para construir a capela em Betim muito rapidamente. Muito bem, então vamos pensar ali na Praça Milton Campos. A capela foi construída exatamente onde está o monumento à Igreja Velha. Aqui tem uma foto dela antiga, mas eu vou mostrar atualmente como está. Essa aqui vocês vão poder ver melhor quando houver a projeção da tela diretamente na gravação. O monumento à Igreja Velha está exatamente no local onde foi construída a capela. Observem que é um lugar plano, alto, e tudo isso aqui em volta era o pátio da igreja onde se oficiavam as festas religiosas, né? E aqui em volta, toda em volta da capelinha, os homens bons, mais uma vez lembrando que os homens bons eram os brancos ricos da época, né? Eles passaram a construir suas residências em volta da capela. Eles não viviam nessas residências. Geralmente eles moravam em fazendas próximas, mas eles construíam as residências para acompanhar as festas religiosas. Então, final de semana, eles vinham para esse que se tornou um povoado, né? E esse lugar ganhou o nome de a Capela Nova do Betim. Hoje nós temos ali apenas um casarão colonial oriundo daquela época, que é a Casa da Cultura. Edifícios iguais à Casa da Cultura estavam em volta da Praça Milton Campos, como a gente pode ver pelas fotos antigas. Essa foto aqui, que poderá ser mostrada depois mais claramente para vocês, que é uma foto, como a gente tem aqui iluminação artificial, ela é uma foto de meados do século XX, aproximadamente 1940. Então a gente ainda tinha as casas coloniais aqui no entorno, que eram as casas dos homens bons. Mas no século XX aconteceu no Brasil o movimento modernista com seus efeitos colaterais. E uma das coisas que aconteceu foi a desvalorização do antigo. Então essas casas foram demolidas e a única que sobrou para nos ajudar a contar essa história foi a atual Casa da Cultura. Essa região, essa instalação da capela e do vilarejo em volta dessa capela formou então um ponto de parada e passagem importante para os viajantes que circulavam nessa região, né? Durante todo o século XIX, o povoado de Capela Nova cresceu pouco, ele era pouco além da praça, obviamente houve a ocupação das encostas ali do lado e ficou sendo um pequeno povoado que era, apesar disso, referência de passagem. A passagem dos antigos tropeiros não se dava por ali, se dava pelos rios, como a gente já conversou, o Paraopeba, o Rio Betim, o Riacho das Areias. Sempre os tropeiros procuravam seguir o curso dos rios. Mas quando foi construída essa capela e esse povoado em volta, começou a haver ali uma movimentação urbana. E é provável que a Casa da Cultura, antigamente, tenha sido um importante ponto de comércio, as chamadas vendas de secos e molhados, em que os produtos produzidos em toda a região de Betim eram colocados à venda para os viajantes. Então, a partir daí, a Praça da Capela Nova do Betim passou a ser um importante ponto de parada, né? Bom, no século XIX ainda, a capela foi aumentada e se construiu uma matriz barroca. Olha só o perfil dela, grande, bonita, como outras igrejas que foram construídas por toda Minas Gerais e no Brasil como um todo, né? O barroco é um movimento estético, artístico, muito importante, e o barroco mineiro é considerado original. O barroco começa na Europa, né? É exportado, mas aqui ele é reinterpretado de acordo com
cultura nacional. E o Barroco Mineiro é considerado uma escola original dentro da escola barroca. Então foi construída essa matriz, ela demorou muito para ser construída, porque ela foi construída com recursos dos moradores da região. Então, existem muitos documentos em que a gente vê o fabriqueiro da matriz de Nossa Senhora do Rosário, que depois, mais para frente, vocês vão ouvir falar dele. O fabriqueiro era como se fosse o tesoureiro da igreja. Então, ele ficou vários anos fazendo campanha de ofertas, solicitando doações para a construção da matriz. E isso foi alcançado em meados do século XIX. No século XX, aconteceu aquilo que eu já expliquei para vocês, o movimento de modernização da nossa região, né? E uma ala da Igreja Católica começou a defender a construção de uma outra matriz para a Senhora do Carmo, em Betim. Porque a Igreja Barroca, que vinha sendo reformada ao longo dos séculos, ela era considerada frágil, era considerada arriscada a cair, muito velha, né? E isso era uma ala da igreja, porque uma outra ala defendia a restauração da matriz barroca. E eu falo disso com mais detalhe para vocês, porque aconteceu a demolição da igreja barroca em 1969, ou seja, a ala favorável à modernização venceu, mas a derrubada dessa matriz se tornou uma ferida aberta na população de Betim, principalmente porque depois disso as populações, as cidades que têm igrejas barrocas tiveram esses monumentos sobrevalorizados. São importantes para o turismo, né? Importantes para a identidade local da região. E então nós perdemos a nossa matriz barroca graças a essa dissensão que aconteceu no interior da Igreja Católica de Betim. E vocês podem observar na nova matriz do Carmo como as linhas são modernas. Ela é uma matriz construída segundo a escola modernista. Também ela foi feita com recursos da comunidade betinense, como geralmente os templos são. Templos de qualquer religião geralmente são feitos pelos seus fiéis, né? Na Praça Milton Campos, a gente encontra várias camadas de tempo. A gente encontra a Casa da Cultura, que é da época de 1750 aproximadamente, então é o único testemunho que a gente tem do século XVIII na nossa cidade, e é um importante, então, para nos ajudar a contar essa história, é importante a gente lembrar que a Casa da Cultura é uma edificação que na área do patrimônio cultural nós chamamos de estrutura arquitetônica ou urbanística, ou e-urbanística, que é o caso da Casa da Cultura, que nos ajuda a contar essa história lá do século XVIII. Nós temos a Praça Milton Campos, que demarca a área sagrada da antiga Igreja Velha, antiga matriz da Igreja da Matriz do Carmo, e nós temos, por exemplo, aqui nós temos o busto do Padre Osório Braga, que é uma figura de quem a gente vai falar melhor logo a seguir, que é o sacerdote mais famoso que a Igreja Católica Betinense já teve. Nós vamos falar um pouco dele à frente, mas é importante a gente ver, então, como na Praça Milton Campos são colocados diversos elementos temporais, diversos testemunhos que nos ajudam a contar a história da nossa cidade. Foi construído nos anos 90 esse monumento à Igreja Velha. É importante a gente falar, num estudo sobre patrimônio cultural, como nós estamos
fazendo, a importância de ter na gestão da prefeitura um arquiteto urbanista que reflete sobre o patrimônio, como é o caso do Alessandro Lessa. Ele foi responsável pelo planejamento e implantação de diversos monumentos na nossa cidade, relativos à história da cidade, porém com uma linguagem totalmente contemporânea. Ele esteve por trás, então, da instauração desse monumento aqui. Um monumento que se integra na paisagem, mas que destaca a forma da antiga Igreja Velha. Ou seja, não é um pastiche, não é a tentativa de reconstrução de um bem que já foi perdido, né? Mas é uma forma de lembrar esse antigo bem através de um monumento esbelto, com a mesma volumetria da igreja, né? Ou seja, com o mesmo tamanho da fachada da igreja, de forma que a gente tem a sensação de estar na presença da Igreja Velha ainda. Nós vamos falar ainda mais sobre algumas outras coisas que ele deixou como legado de suas gestões à nossa cidade, mas esse aí, então, é um monumento que ajuda a mitigar a dor que a população tradicional de Betim tem pela perda da sua igreja barroca. Recentemente, nos anos 2010, foi construído esse conjunto aqui. É chamada Ermida de Nossa Senhora do Carmo. Ela é uma reprodução da antiga, provável, né? Porque nós não temos imagens, mas é uma reprodução da antiga capela da Senhora do Monte Carmo antes da construção da matriz. Então, foram copiadas as linhas das igrejas barrocas, inclusive com frontão, que é esse aqui, né? E foi colocado um paisagismo em volta, uma cachoeira e tal. Tudo isso como forma de lembrar também a capela da Senhora do Monte Carmo. Mas nesse caso, no campo do patrimônio cultural, nós chamamos uma edificação como essa de pastiche, ou seja, é uma imitação do original. Então a gente percebe na mesma praça duas percepções diferentes do patrimônio. Essa percepção aqui que constrói um monumento, mas não tenta repetir o que o passado era, e essa outra construção que tenta repetir o que era o passado, né? Os técnicos em patrimônio cultural, em geral, são contrários à construção de pastiches. O passado, se ele não está presente entre nós através de um monumento, ele não pode ser recuperado. Mas houve então a escolha por fazer isso, e essa escolha tem a ver com a chamada gentrificação da Praça Milton Campos. Gentrificação é um termo do patrimônio cultural que vem de gentry, um termo em inglês que significa nobreza. Então, quando a gente fala gentrificação, significa que esse espaço aqui da Praça Milton Campos está sendo nobilitado, ele está sendo trabalhado para ser um cartão postal da cidade. Hoje em dia a gente não fala cartão postal mais, porque quase ninguém manda cartões postais, né? A gente pode falar que esse é o local mais instagramável da cidade. É um lugar onde, se você quer apresentar a cidade de Betim a um visitante, a um turista, automaticamente você vai levá-lo até esse lugar. E ele está sendo, então, cada vez mais preparado para as fotos, né? Tanto aqui, por exemplo, na iluminação de Natal, é um lugar muito fotografado, quanto aqui, onde tem esse simulacro de uma cachoeira, é um lugar onde, por exemplo, noivas tiram suas fotos para books de casamento, e aí a gente pode dizer que o cartão postal se transformou em lugar instagramável e que a Praça Milton Campos é o grande reduto do patrimônio cultural e do turismo na nossa cidade, não é?
Muito bem, agora a gente vai chegar para a era das fazendas na nossa cidade, né? Por volta de 1800, o ouro de superfície, o ouro de aluvião, que era tirado nos rios de Minas Gerais, havia acabado. E Minas Gerais, então, começou a se tornar uma coisa que até hoje ela é bastante, que é uma potência agrícola e pecuária, né? E Betim também se tornou isso. Durante todo o século XIX, se desenvolveram na nossa região grandes fazendas que produziam tanto gado, isso já desde a época da mineração. Mais tarde, daqui, quando eu for falar da era das fazendas em detalhes, eu vou contar para vocês de uma fazenda que foi formada em 1760 e que já produzia gado e alimento para as regiões mineradoras. Ao longo do século XIX, essa vocação se firmou, né? Aqui nós temos uma antiga sede de fazenda, que provavelmente foi muito reformada, mas a gente vê que ela tem configurações coloniais e bastante antiga, que é a Fazenda São João. A Fazenda São João é que deu origem ao bairro São João na nossa cidade, né? O nome São João, geralmente a gente tem aqui na cidade, em todos os lugares, os nomes são muito antigos e esses nomes nos ajudam a recuperar a história daquela região. Então nós temos aqui um exemplo de casarão com referência colonial que muito provavelmente foi construído no século XIX. E nós temos diversas fazendas das quais a gente encontra registro nos documentos. E aí eu volto a dizer para vocês da importância para o patrimônio cultural da existência de arquivos, né? A maioria dessas fazendas é citada em documentos antigos e depois disso a gente foi procurar as sedes, né, os vestígios que ainda existem. Então nós tivemos aqui em Betim Fazenda Serra Negra, Ponte Nova, Mesquita, Limas, Mota, Santa Cruz, São João, Moreira, Batatal e Imbiruçu. Algumas dessas eu sei onde ficavam, né? Serra Negra fica no sopé da Serra Negra, onde hoje tem uma escola chamada José Nogueira Duarte. Eu vou falar desse personagem para vocês um pouco mais tarde. Então fica ali no extremo norte do município de Betim, ali na região do Liberatos, por ali, né? A Ponte Nova fica na saída de Betim para Joatuba. É uma fazenda que está ocupada até hoje e ainda tem vestígios da sua antiga sede. Eu vou falar dela melhor para vocês. A Fazenda Mesquita ficava na região da Charneca. Nós temos um documento, um testemunho feito pelo viajante James Wells, que visitou Betim no século XIX, no final do século XIX. E aí ele esteve hospedado na Fazenda Mesquita, falou de uma sede colonial, de um casarão que era imponente, mas que já dava sinais de decadência. A sua dona, que era uma mulher, já estava envelhecida, a fazenda estava pouco produtiva e nós hoje não temos os vestígios dessa fazenda, a não ser por meios arqueológicos. Como essa região, a região da Charneca, agora abriga um distrito industrial, é possível que a gente nunca encontre os vestígios da Fazenda Mesquita lá. A Fazenda Limas era na região onde hoje está o bairro Citrolândia. A Fazenda do Mota era na região onde hoje está a colônia Santa Isabel. A Santa Cruz é uma que eu esqueci onde fica exatamente, mas se eu não me engano é onde tem um dos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Betim. Mas eu me comprometo a falar com vocês no nosso próximo encontro. A Fazenda São João é o atual bairro São João. A Fazenda dos Moreira é onde hoje está o povoado de Vianópolis, lembrando que os Moreira eram afrodescendentes.
Então, observem, ainda durante a existência da escravidão no Brasil, a gente tinha uma família afrodescendente que tinha terras na região de Vianópolis, uma fazenda. Essa fazenda também foi descrita pelo viajante James Wells, porém, como o racismo era uma coisa sem combate naquele tempo, a descrição dele é bastante pejorativa. Fala da pobreza da família Moreira e também da feiura, né? Provavelmente se deve ao fato de ele estar diante de negros e achar que negros são feios, né? Mas também pode ter a ver com ser uma família proprietária de terras, mas sem outros bens que pudessem impressionar esse viajante europeu. A fazenda do Batatal é onde fica a região Várzea das Flores hoje. Até hoje nós temos lá essa nomeação. E a fazenda Imbiruçu é exatamente onde está o bairro Imbiruçu, lembrando que todas essas fazendas eram gigantes. A maior parte do território dessas fazendas era ocupado por vegetação natural, porque era impossível o fazendeiro explorar toda essa região, né? Porém, nós temos dessa época documentos que mostram a produção, a enorme produção de bens alimentícios nas fazendas de Betim. Nós temos um almanaque do século XIX, não sei se vocês sabem o que é almanaque, é um livro publicado anualmente, dedicado a diversos assuntos. Tinha almanaques econômicos, por exemplo. O Almanaque de Minas é um exemplo de um almanaque econômico que dava notícias sobre as Minas Gerais. E esse almanaque publicava a produção agrícola e pecuária dos diversos municípios. E a gente encontra relatórios sobre a produção de Betim, produção para vender para as várias regiões do nosso estado. Então, Betim era uma potência da agropecuária nessa época, no século XIX. Esse aqui é um importante vestígio da era das fazendas no nosso município. Trata-se da Muralha de Pimentas. Se vocês conhecem bem a cidade, se vocês fazem caminhada, andam de bicicleta, vão para a região rural da cidade, pode ser que vocês já tenham encontrado muros como esse, porque na cidade toda tem. Esse muro era um limite de fazenda na região de Pimentas, construído pelos escravizados. A gente sabe que esses trabalhos de construção pesada eram feitos pelos escravizados, e é curioso que eram retiradas e transportadas pedras e elas eram encaixadas sem argamassa. Então, essa muralha é construída com o estilo construtivo chamado taipa seca, que é justamente você encaixar as pedras sem argamassa. Então, eu gostaria que vocês imaginassem comigo o trabalho que era carregar pedras desse tamanho, depois vocês vão ver a tela mais pertinho de vocês, carregar e encaixar pedras, sendo que essa muralha tem quilômetros de extensão. É a maior muralha já identificada aqui na nossa cidade e ela é patrimônio arqueológico da época da escravização, porque nós temos problemas, até hoje nós não fizemos a história da escravização aqui na nossa cidade para que a gente possa mostrar ao povo negro um pouco da sua trajetória aqui na nossa região. Mas esse aqui é um monumento que foi inventariado como patrimônio arqueológico na cidade, e quando vocês se depararem com uma coisa semelhante a essa, é para se lembrarem dos povos africanos e afrodescendentes que fizeram o trabalho pesado que nos constituiu como sociedade. Não apenas o trabalho pesado. Eles, por exemplo, eram detentores da melhor tecnologia de mineração para a época da retirada do ouro, né? Os africanos, principalmente alguns
do norte da África que vinham para cá detinham a tecnologia para encontrar o ouro. E isso tudo foi apagado, né? Ficou parecendo que quem minerou, quem se responsabilizou por tudo foram os brancos. Na verdade, os europeus se apropriaram da riqueza, mas os saberes sobre a mineração estavam nas mãos dos escravizados. Então, eu acho que a Muralha de Pimentas merece ser gerida como patrimônio cultural da cidade, ou seja, retirar o mato que está no entorno dela, fazer sinalização, fazer visitas. É um monumento impressionante. Talvez na foto não dê para vocês terem ideia do incrível que é esse monumento. Mas quando ela foi toda limpa para filmagens, para a presença da arqueóloga que inventariou, é impressionante. A gente vê uma grande extensão de muralhas, né? Por volta de 1750, quando aconteceu a revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, que foi a revolta mais radical que nós tivemos aqui pela emancipação do Brasil frente à colônia portuguesa. Então, com medo dessas revoltas que aconteciam nas minas, a coroa portuguesa tentou se esforçar mais para a ocupação das terras. E aí, um potentado chamado José Nogueira Duarte recebeu a incumbência da coroa portuguesa de ser o chefe local, ainda não era chamado de coronel, mas o chefe local aqui da região de Betim. Então, esse José Nogueira Duarte, que hoje dá nome a uma escola rural lá na região do Liberatos, ele instalou uma fazenda nas proximidades da Serra Negra. E ele e sua família, seus descendentes, eram os mandatários da região de Betim durante todo o século XIX, e o poder deles só diminuiu, mas não se eliminou, quando foi proclamada a República no Brasil, porque aí mudaram as lideranças mudaram, né? José Nogueira Duarte, então, era um homem de confiança da coroa portuguesa, e ele com sua família ocuparam todos os cargos importantes da liderança local. Então eu citei alguns aqui, ó. Eles eram chefes de ordenanças, quer dizer, o chefe da polícia. Ordenança era o nome que se dava na época ao corpo policial de um local como Capela Nova do Betim. Então agora a gente já está falando de um povoado, pensem no século XIX, um pequeno povoado cercado de grandes fazendas, sendo que a principal fazenda era a Fazenda Serra Negra. Eu esqueci de citar para vocês que um dos sinais que fazem com que a gente perceba que a Serra Negra era a mais importante fazenda da nossa região é que ela tinha 300 escravizados. Se vocês imaginarem que um escravizado era uma das coisas mais caras que um senhor podia ter, então José Nogueira Duarte era um senhor de escravos com 300 escravizados. Vocês imaginam como era o cotidiano numa fazenda como essa? Tudo aquilo que a gente vê nas novelas, né? Uma casa grande, com escravos domésticos e escravas domésticas. No caso da fazenda Serra Negra, ela era especializada em pecuária. Então vocês imaginam os escravizados levando os bois de um pasto para outro, fazendo a rotação dos pastos, né? A produção de alimentos. Então essa fazenda era movida pelos escravizados, né? Então ele ocupava, o José Nogueira Duarte e seus descendentes, sempre o filho mais velho é que ocupava o lugar do pai, não é? Então a gente teve José Nogueira Duarte, João Nogueira Duarte, Antônio Nogueira Duarte. Até o começo do século XX, a gente ainda tinha a presença
desses homens aqui. Eles ocupavam também o lugar de capitão do mato, né? Capitão do mato era aquele responsável por perseguir os escravos fugidos e os criminosos. Então, o próprio José Nogueira Duarte e seus descendentes, filho, neto, bisneto, tataraneto, ocuparam essa posição. Ocuparam também a posição de fabriqueiros, que eram os tesoureiros da igreja. Então, olha só, ele era chefe de polícia, era chefe das expedições para recuperar escravos fugidos, era o tesoureiro da igreja, eram sacerdotes, 2 filhos, 2 descendentes de José Nogueira Duarte se tornaram padres, que eram poderosos na época também, juízes de paz. Então, olha aqui, eles ocupavam a administração, polícia, justiça, tudo estava nas mãos deles. E, finalmente, prefeitos, porque o ex-prefeito Newton Amaral Franco, o Bio, era descendente direto dos Nogueira Duarte. E, portanto, Alex Amaral, que foi vice-prefeito da nossa cidade recentemente, também é um descendente dos Nogueira Duarte. Então, a gente vê que o poder dessa família diminuiu durante a República, mas não foi eliminado. A gente ainda teve um prefeito e um vice-prefeito, e o Alex Amaral continua sendo uma figura pública importante na nossa cidade até a atualidade. Bom, eu já citei como vestígios da Fazenda Serra Negra a escola chamada José Nogueira Duarte, que é uma escola de crianças na região rural, e nós temos em posse da família Amaral bens móveis da antiga Fazenda Serra Negra. Móveis, objetos, medalhas que a Fazenda Serra Negra ganhou nas competições nacionais sobre a produtividade e a produção das fazendas. E há interesse da família, né? O guardião da família que está com esses bens móveis se chama Kelsey. Ele tem vontade de vender para a prefeitura esses bens. Ele não quer doar. Eu acho que deveria haver um movimento na nossa cidade para recuperar esses bens móveis, para colocar no museu da cidade, porque eles se referem a um século da história da nossa cidade, que é o poderio dos Nogueira Duarte, né? Essa é a única imagem que nós temos da Fazenda Serra Negra, ela já é do século XX. Vocês vão ver melhor quando for projetado na tela de vocês, né? Então a gente pode ver ali o casarão e as edificações de apoio e a Serra Negra ao fundo. Então ela ficava no sopé da Serra Negra. Eu não localizei exatamente em que ponto da Serra Negra da região a sede da fazenda estava, mas um tio meu me informou que essa fazenda foi vendida para o Estado e dedicada à produção de leite, né? E aí os vestígios antigos desapareceram. Merece a gente pesquisar melhor para saber onde exatamente estão os vestígios dessa fazenda.